E no programa de hoje eu vou mostrar para você, na primeira parte, uma palestra sobre pasto que foi realizada pelo professor José Wilson Porto, da cadeira de Forragicultura, que participou do segundo dia de campo e que foi realizado pelo curso de veterinária da Universidade Federal de Alagoas, lá no município de Viçosa. A procura foi grande por esse dia de campo. Quando fala de criação animal, seja ela qual for, existem 3 pilares que norteiam e que são básicos para a criação animal, que é genética, sanidade e nutrição. Se você tiver um animal da genética melhor do mundo, ele sendo tratado e está com a saúde topada, mas se ele não come, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, para você ter uma produtividade adequada, esses 3 pilares, eles têm que estar em sintonia. E a alimentação animal, a nutrição, isso é bom que vocês guardem muito bem, ela custa em torno de 60% do geral, do custo total de uma produção, de um ciclo. Em torno de 60%. Dependendo do tipo de criação, se muito bem criado, muito bem planejado, muito bem manejado, esse custo diminui um pouco. Se mal planejado, ele aumenta um pouco. Mas sempre é acima de 50%. E aí, quando a gente fala disso... Oi, Oscar, tudo bom? A gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente vai alimentar os nossos animais, visto que tudo é dinheiro, a gente quer lucrar. A produção animal é dinheiro. A gente quer ter uma lucratividade maior. Para a gente ter uma lucratividade maior, a gente tem que ter um custo menor. Isso é uma coisa normal. Então, as pessoas... Nós estávamos dando aula a vocês de novo, depois de tanto tempo, né? As pessoas estavam questionando agora mesmo que muitas vezes o produtor compra um adubo de 3.000 a tonelada, 2.800, e aplica de qualquer jeito, quando ele poderia muito bem fazer um simples, que é uma análise de solo, e comprar aquilo adequado, o que realmente precisa. Então, o que é que eu estou recomendando? O que é que a gente recomenda aqui? Para iniciar uma criação, seja ela qual for, a gente tem que fazer um preparo do solo bem feito. É onde tudo começa. Tudo começa com o preparo do solo. Fazemos o preparo do solo, fazemos uma análise do solo e através da análise do solo, geralmente os solos brasileiros eles são muito ácidos. Ele tem uma acidez elevada e aí em solos ácidos, é bom que vocês saibam também, você pode botar o adubo que quiser, a planta não come. Ela morre de fome com a comida ali do lado, porque o alumínio que tem naquele solo impede dela comer. Então você faz a análise do solo, de acordo com a análise de solo, você vai aplicar calcário, que você olha aqui e diz bem assim, isso é areia, professor, isso não serve de nada, isso aqui é o ouro, para uma boa produção. 1 tonelada disso daqui, eu comprei a semana passada, gira em torno de R$180. Esse aqui, mais precisamente, custou 195 porque já tem uma concentração maior de microelementos, já é chamado pó de rocha. E tem uma granulometria menor. Então faz a aplicação desse calcário, espera um tempo com o solo em pousio e aí faz o plantio. E eu vou plantar o quê? O que é que o senhor me recomenda? Eu não posso recomendar nada. Quem recomenda a planta que eu vou, a forrageira que eu vou botar é o seu ambiente. Os fatores de clima e solo é quem vão dizer que tipo de planta eu vou botar ali. São os fatores edafoclimáticos, essa é minha aluna. São os fatores edafoclimáticos, os fatores de solo e do clima. É quem vai dizer o que é que eu vou botar ali. Eu vou botar um braquiária, eu vou botar um tifton, eu vou botar um capim búfalo. Isso aí vai ser de região para região, de propriedade para propriedade. Aqui temos alguns, temos um marandu,
temos decumbres, temos maçai, tem o zuri. Hoje temos uma infinidade, né? Uma infinidade através de melhoramento genético. Mas eu fiz nesse instante uma comparação. É o seguinte, quanto mais melhorado é a forragem, maior cuidado você tem que ter com essa planta. Uma planta muito melhorada, uma planta que tem uma produtividade muito elevada, já controlada, já comprovada, ela não aguenta muito desaforo não. É como um cão, um animal, um vira-lata e um cão de raça. O cão de raça ele tem que estar com as vacinas em dias, a nutrição em dia, tudo direitinho. O vira-lata aguenta desaforo. Aguenta seca, aguenta mais pisoteio. Então você tem que ver o que é adequado e o que é que você tem. Ah, professor, o senhor vai indicar aqui alguma coisa? Não, não posso indicar. Quem indica é você olhando ali na hora, você faz a análise, você faz a adubação e aí você faz uma indicação. Aqui vai ser melhor esse tipo de planta. E um manejo adequado. Porque outro fator muito importante na zona rural, por falta de um conhecimento maior, é um número de animais muito maior do que a sua área comporta. Você não faz uma melhoria, você não faz uma adubação, você não faz uma irrigação, ou seja, você não faz nada e bota 10 animais onde cabia 5. Aí paciência, meu amigo, você não vai ter uma produtividade nunca, os animais vão estar sempre com fome. E o que é que acarreta além de tudo? Que é um efeito dominó. O animal está mal, não está nutrido totalmente, ele vai ficar suscetível a uma série de doenças, né? Uma série de doenças que podia ser resolvida com uma boa nutrição. Então a gente tem que ter esse cuidado maior. Isso é a implantação da pastagem, é o que eu digo, é o fator mais importante para uma produção animal. É a comida. Aí a gente está numa época agora, né, que a gente está entrando, a gente olha para o canto e já vê tudo vermelho, né? Ou seja, está passando por uma época de escassez de alimento. Aí eu digo que a gente tem um inverno, onde a gente tem que produzir comida para o ano todo. É planejamento. Isso é planejamento. A sua fazenda é uma empresa como outra qualquer. É uma empresa que tem que gerar lucro, né? Então ela tem que ter um planejamento. Eu vou produzir agora nos meses de março a agosto, que é o mês que chove na nossa região. Eu vou produzir alimento para o ano inteiro. Professor, como? Se vem a seca e no campo o alimento se acaba, morre. Bem, através de técnicas como a silagem. A silagem é uma técnica de armazenamento de pastagens através da fermentação em condições anaeróbicas, sem ar. Não pode ter vento, não pode ter ar de jeito nenhum. E aí esse alimento fermenta e você pode guardar por anos, desde que seja acondicionado corretamente. E o que é acondicionar corretamente? É no processo da fabricação da silagem. Um ponto principal é escolher o ponto de corte da forrageira, que não pode ser muito velha nem muito nova. E o fator principal, que é a compactação. A compactação, quando eu faço isso, mas é com o pé, com o trator, dependendo do tamanho, passando por cima desse alimento que é triturado, colocado num recipiente, num local, numa superfície e compactado. Não pode ter bolsa de ar de jeito nenhum. No silo. No silo não pode ter de jeito nenhum. A silagem não pode ter ar. Por quê? Porque quando tem ar, as bactérias aeróbicas começam a trabalhar e produzem bolor, que é o famoso mofo, né? E aí, se for silagem de milho, podem desenvolver
o chip às vezes quer queimar. Fungos do gênero Aspergillus que podem provocar doenças em bovinos, que aí as doutoras sabem mais do que eu. E as pessoas às vezes dão silo mofado, silo de qualquer jeito aos animais, porque está faltando, isso é totalmente... Aí adoece, não, o meu animal come silagem da melhor qualidade. E não é da melhor qualidade porque ela não foi acondicionada, é um erro no processo, um erro simples no processo, né? Outra técnica é a fenação. Fenação que pode ser feito de algumas, aí é mais limitado, a silagem pode ser feita de toda a planta forrageira, o feno não. O feno ele tem que ter um colmo, uma parte mais fina, mais fácil, porque aqui o processo dali foi qual que eu falei? Fermentação. E esse processo é desidratação. Só. A única coisa que foi feita aqui foi a retirada da água. Mas os nutrientes estão aqui. Como é para essa... Mas me ajudem. Esse feno ser bom é o quê? É a época, é o corte, é o tipo de forragem. Nesse caso é o Tifton, que está sendo utilizado aqui. Mas é muito utilizado o feno de alfafa. É um feno rico, é um feno bem proteico, mas a gente não produz alfafa aqui. Então ele, para chegar aqui, hoje tem alfafa em forma de feno e alfafa pelletizada, chega muito caro. Então a gente tem que usar o que tem. Existem outras plantas que podem ser fenadas e as pessoas não conhecem. Por exemplo, tem plantas que têm alguns alcaloides que os animais não comem normalmente. Mas quando a gente fena, que esses alcaloides se evaporam, eles comem e tem um excelente valor proteico. Mata-pasto é um exemplo dele. É uma leguminosa que os animais não comem de jeito nenhum no pasto, tanto que ele tem esse nome. Mas se você botar para ele fenar, é excelente. É uma leguminosa extremamente proteica. Nós temos também a flor de cera. É uma planta que dá muito, até nas praias, em área de litoral, mas no sertão também tem. É uma planta chama flor de cera porque é uma planta de uma folha mais ou menos assim, e ela é meio cerosa, meio até, o verde dela é um verde, digamos que azulado, quando a gente vê de longe. O gado não come de jeito nenhum, mas se você botar para fenar, é um alimento de excelente qualidade. Então são essas coisas simples que o produtor às vezes tem acesso, tem como, mas não faz porque está faltando uma orientação. Ele está no campo só. E às vezes hoje, como o menino falou ainda agora, a gente até demorou porque ele falou, tem um Paulo Bonfim, que é agrônomo também, formado no SECA, e ele estava dizendo, depois do advento da internet, todo mundo sabe um pouco. Mas a internet é uma faca de dois gumes, às vezes ensina muito errado. E o contato, a experiência, isso que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa bem simples. Eu não estou ensinando, ninguém vai sair daqui doutor em forragicultura, mas a gente vai saindo daqui, vocês com um conhecimento a mais, um pouco a mais, e eu também, porque vocês passam para mim alguma coisa do que vocês vivem no dia a dia. Eu digo muito, a gente tem que fazer feno, ou a gente tem que fazer silagem, ou a gente tem que fazer rotação de pastejo. Não, a gente tem que fazer o que é melhor para a sua propriedade. Cada propriedade tem uma dinâmica, um manejo a ser feito e uma facilidade a mais ou não, né? Eu tenho a minha propriedade fica próxima de uma usina. Então será fácil pegar melaço? Para mim pode ser, mas para uma pessoa que trabalha, que mora em Delmiro Gouveia, não é. Então ele vai ter que se adequar às condições de onde ele está. Bem, falaram aqui, professor, mas a gente não tem irrigação. Irrigação é básico, é excelente. Quem tem
Quem tem água suficiente tá no céu, né? Produz muita coisa, mas não é primordial. Por exemplo, o semiárido, ele não tem condições de irrigar as pessoas que moram no semiárido, mas o semiárido tem a caatinga que tem uma quantidade de plantas que podem ser utilizadas de uma excelente. E aí você tem que se adequar àquilo. Eu fiz um concurso uma vez que o cara me disse assim, não adianta botar chifre em cabeça de cavalo. Eu aprendi aquilo o resto da minha vida. Porque se você está ali, você tem que usar o que tem ali na sua propriedade. Ah, não, eu não produzo porque eu não tenho água. Não, você tem outras técnicas. Continuando, a gente pode usar muito a rotação de pastagem. O pastejo rotacionado hoje é muito utilizado. Uma outra técnica que eu falo muito aos meus alunos de forragem é pastejo consorciado. Quem lembra de pastejo consorciado? Quem foi que não? Vocês foram, mas não lembram mais, né? Pastejo consorciado nada mais é do que você plantar gramíneas e leguminosas. São duas famílias de plantas diferentes. A gramínea tem baixa proteína, mas tem muita rusticidade, que é o braquiária, por exemplo. O braquiária é uma gramínea. A cana-de-açúcar também, esse capim aqui é uma gramínea. Aí você consorcia com uma leguminosa. A leguminosa são plantas que produzem vagens, como feijão guandu. Essas plantas, soja, amendoim, essas plantas têm um teor de proteína muito elevado, mas elas não têm resistência, ela não suporta muito pisoteio do bicho. Então o que é que a gente recomenda? Uma técnica, não quer dizer que na sua fazenda vai ser boa, mas pode ser. É fazer um cercado com 70% de gramínea e 30% de leguminosa. Ainda lembra, né, Micael? Então, só que não é assim, eu plantar 70% do cercado e 30% aqui de leguminosa. Não, é misturado. 7 fileiras de gramínea, 3 fileiras de leguminosa. 7 de gramínea, 3 fileiras de leguminosa. Que leguminosa? Aí, meu filho. E que gramínea? Aí a gente tem que conhecer a sua terra, tem que ver o adubo, a textura do solo, para a gente identificar. Se você plantar só gramínea e só leguminosa, o que é que vai acontecer? Vamos? O que é que vai acontecer? A leguminosa é mais palatável, os animais vão comer tudo, vão matar para poder... Quando acabar aqui é que eles vêm para cá. E quando você planta misturado, aí eles se alimentam, a proporção que está comendo um já está comendo o outro. E aí ele está se nutrindo, é como a gente fizesse um prato com arroz, feijão e saladas, um prato mais colorido. Misturado. Aí é mais nutritivo. São essas coisas simples que a gente tem que se adequar. Professor, e a silagem? Meu animal come silagem e eu estou com problema de desnutrição. Sim, a silagem, ela tem que ser de boa qualidade. O milho, por exemplo, se você vai fazer silagem de milho, para ela ser uma silagem rica, tem que ser a silagem que chama de milho rolão, que é com espiga, com tudo. Você planta para fazer silagem, você não tem. Aí o povo colhe a espiga, que é onde tem a maior parte de nutrição, faz do pé e quer que tenha um alimento de qualidade. Não tem. O que você pode fazer, eu queria que eu arrumasse mais água, estou ficando com a garganta. O que pode ser feito é a utilização, no processo de ensilagem, a utilização de aditivos. O que é aditivo? Aditivo é um material que se coloca na silagem, na hora que você está fazendo, que tem 3 funções. Ele pode aumentar o processo fermentativo, porque eu já falei agora que a silagem é um processo de fermentação. Mas se a silagem for muito seca, for muito, fibrosa, a fermentação é baixa. Você aumenta a fermentação colocando, obrigado Denilson, você coloca aditivo. Então, aumenta a fermentação,
Às vezes, quando o material é muito fibroso, o que é que acontece? Tem uma baixa palatabilidade, o animal não quer comer muito, porque só tem bagaço. O aditivo melhora o paladar, aumenta a fermentação, melhora a palatabilidade. E por fim, no caso daquele milho que tiraram a espiga, ou de um outro material que tenha passado do ponto de colheita, melhora o valor nutricional. Aumenta, então ele tem 3 funções. Professor, e que aditivo eu coloco? Mais uma vez eu digo, depende da sua região. Se tem uma região que você consegue ter melaço num preço bom, o melaço é um excelente aditivo. Se você usou um material muito fibroso que tem baixa proteína, você pode usar o farelo de soja. Farelo de soja é um excelente aditivo nesse caso. Então você vai botar de acordo com o que você tem ali para melhorar o valor nutricional e aumentar principalmente o paladar e o valor e a fermentação, né? São esses 3 fatores. Então, gente, na questão alimentação, no começo eu me empolguei muito falando com a outra turma e eu comecei e não falei que nós temos dois tipos de alimentação animal. É o volumoso, que é isso aqui que a gente está falando, e o concentrado. Aí uma das coisas que as pessoas perguntam muito: professor, me dê uma fórmula de ração. Professor, me dê uma fórmula de ração. Professor, fórmula de ração depende da categoria do animal. Se é vaca leiteira, se é vaca... Se é boi de corte. E eu costumo dar uma fórmula muito fácil de ser feita, que é 70-30. Né? Eu acho que todo mundo decora essa fórmula minha, né? Porque aquele quadrado de Pearson é meio chatinho. Aí eu faço essa... aí eu boto 70-30, 70 mais 30 dá 100, né? Aí eu, para ficar bem facinho para vocês aprenderem, eu tiro 1,5 kg de 1, que é 70 de farelo de milho, 30 de farelo de soja. Dá 100 kg, não é isso? Aí eu tiro 1,5 kg dos 70 de milho, tiro 1,5 kg do farelo de soja. Ficou 97. Aí você bota 3 kg de núcleo e traça. Ninguém erra fazendo isso. Aí esse núcleo compra pronto para vaca leiteira, para bezerro, para gado de corte, para vaca solteira, seja para que for. Eu utilizo isso até para suíno, dependendo da categoria também. Aí eu vou e só modifico o núcleo. Mas o 70-30 é uma fórmula. Aí você pode adequar isso aí dependendo do que você tem na sua propriedade. Porque o milho é o quê? Carboidrato, energia. E a soja, proteína. Aí você pode ter um material mais proteico na sua propriedade que dá para suprir. É difícil, viu? Mas se tiver, pode fazer a sua própria formulação. E o núcleo é o SAR, né? Exato. Outra coisa. Toda propriedade, o animal tem que ter sal mineral disponível para ele. As pessoas não usam muito, tem uma importância imensa, até porque eu falei no começo que os nossos solos são pobres, os nossos solos são ácidos. Se você não faz uma adubação bem feita anualmente, aquele solo, aquela planta, ela vai ter um déficit, vai sempre ter um déficit de mineral que esse animal tem. E as doenças carenciais, vocês estudam as doenças carenciais, são importantíssimas e acontece muito em vaca com problema de hipocalcemia, animal com bócio, com deficiência de iodo e outras deficiências que acontecem. Se você disponibilizar o sal mineral, você não teria esse problema de jeito nenhum. Alimentação, como eu digo, é isso. Alimentação, as pessoas passaram muito tempo da vida, eu que sou mais velho, eu sou da época em que as pessoas adubavam feijão, adubavam as outras culturas que produziam e mato
pasto, dizia que não havia necessidade de adubar, não havia necessidade de tratar, mas aí você utilizava um animal, 2, 3 hectares para botar um animal, e o animal era criado solto. Hoje a gente não pode, a gente tem que maximizar a quantidade de animais para você ter uma lucratividade maior. Quanto mais a gente otimiza as nossas pastagens através de rotação, através de consociação, através de armazenamento de pastagens, aí a gente tem uma quantidade de animal maior, aumenta a lotação, que a gente chama lotação, o número de animais por unidade diária. Já que terra é uma coisa muito cara e é artigo de luxo hoje em dia, antigamente não era. Né? Hoje um dos problemas maiores da pecuária qual é? O desmatamento lá na região norte para se aumentar, e aí a gente trabalha num caminho inverso. A gente quer manter a área que já tem de pastagem e aumentar a quantidade de pasto, aumentar a produção de pasto para diminuir o problema ambiental. Né? Porque antigamente o povo faria que, em vez de melhorar esse pasto que a gente ia desmatar essa mata. Desmatava essa mata, tocava fogo e botava pasto, e botava gado. E hoje não pode ser mais dessa forma, né? O senhor deve ser dessa época. E o que a gente tem que fazer é aumentar isso e melhorar a produção de pasto, a quantidade de pasto por unidade diária. É isso, gente. Se tiverem alguma pergunta a fazer. Oi. Quem? No caso da produção de silagem, tem algum método de eleição para prevenção de botulismo, de incidência de botulismo? Porque a bactéria é anaeróbica, né? Mas não tem a ver com a silagem. O botulismo geralmente ele acontece primeiro tem a vacinação, que você tem que manter a vacinação em dia. Eu acho que a professora Gil deve ter falado lá, falou, é o primeiro ponto. E o segundo é restos de carcaça no pasto. Restos de carcaça de animal, né, doutora? Que os animais com uma deficiência, eles tendem a lamber aquela carcaça, aqueles ossos, e aí pode desenvolver botulismo. Não tem muito a ver com a silagem, não. Viu? Oi. O silo é a silagem. E ao ar, e a gente fabrica o silo. Certo. E isso aqui para ser feito feno. É só desidratar, corta o capim no ponto que ele tiver bom e deixa ele secar. Só no sol? Só no sol. E depois enfardar. Enfardar. Pode ser manualmente, se for em outra quantidade, e pode ser com uma maquinazinha. Tem um cubinho que aperta ele ali, prensa. Na realidade é prensado. Mas é só a desidratação. Aqui é desidratação e aqui fermentação. Tem as maquinazinhas que também faz o fardozinho, bota o sacozinho, já fecha ali, já fica... No silo? Não, também. O silo pode ser em saco, mas ele é feito em saco e ele é compactado à mão nesses sacos aqui. Certo. Não é isso? E pode ser feito assim, por exemplo, eu quisesse essa área aqui, essa área. Tirava isso aqui tudo e fazia silo de 15, 20, 30 toneladas na superfície, é chamado solo de superfície. Você bota, compacta bastante. Geralmente a gente deixa essa superfície um pouco assim, um pouco abaulada, que é para poder não juntar água, certo? A água escorrer nas laterais. Para escorrer nas laterais. Compacta bastante e cobre com uma lona. Quer dizer que no solo embaixo a gente não bota a lona? Não precisa não. Se o solo for bem batido, não precisa botar nada. Aí, certo? E se ficar longo? Por ano ele pode ficar ali, a coberto. Água não entra, não. Está coberto e justamente como eu disse, ele é abalado, não tem problema nenhum. Ele bem cobertinho, não tem problema de jeito nenhum. Certo? Geralmente a gente faz umas canaletas do lado. Do lado. E esse silo pode passar anos. Agora, quando você abrir, você tem que vir com ele por igual. Tem que vir com ele por igual. Não deixar entrar ar. Não deixar. Vir aberto, tirar. Tem que ser exatamente isso. Desse modelo. Viu? E mais alguma coisa? Deixa eu falar, estou estudando curso de zootecnia. Muito bem. Tenho duas perguntas para o senhor.
Se eu souber responder. Quando o senhor iniciou aqui, o senhor falou a questão da calagem, para corrigir o solo. Sim. Quando a gente faz essa correção do solo com a calagem, tem algum determinado tempo? Tem. Plantio após ele? Tem. Ou vai variar de acidez para acidez? Não varia de acordo com a acidez, varia com as condições edafoclimáticas, mas geralmente é recomendado 60 dias. E as pessoas não esperam 60 dias porque é muito tempo. Aí faz antes, mas o tempo ideal seria 60 dias. Você joga, dá uma pré-gradagem, só bem pouquinho para incorporar um pouco e deixa o solo em pousio. Certo? E a segunda pergunta? Quando você falou Respondi? Respondeu. Quando você falou a questão de otimizar a produção, por exemplo, tem alguma técnica ou algum cálculo que se faz para você otimizar a produção de animais por área? Tem, mas isso aí não é uma coisa assim específica. Não é nem específica. É específica, ela não é uma coisa que eu posso lhe dar. Depende da sua área, da forragem que você tem ali. Normalmente hoje você vê uma unidade animal por hectare, mas se você for ver, se você otimizar, você pode botar 10. E o que é unidade animal? Unidade animal não é uma vaca, não é um bezerro. Unidade animal é 450 quilos mais ou menos. Certo? 450. Beleza? Por nada. Estou lá na zootecnia dando aula. Você é da zootecnia de onde? Da Arapiraca? Arapiraca. Ah, então não vai ser meu aluno, né? Se a gente já tem um pasto, a gente quer melhorar esse pasto. Certo. A gente joga o adubo ou bota Você pode botar calcário e pode botar o adubo. Você pode botar o calcário. Primeiro você faz uma análise de solo. Certo. Para ver se tá. Se tem, você pode botar o calcário já em plantas que tem. No preparo do solo é isso, mas já em plantas você pode botar também. Certo? A eficiência é um pouco menor, mas ela é, por exemplo, agora mesmo eu botei calcário em cana já produzindo. Aí você bota o calcário e depois bota o adubo. O calcário, gente, ele libera também alguns microelementos, mas ele principalmente neutraliza a ação do alumínio. Certo? E aí ele libera, ele abre, é como se deixasse a planta apta a comer. E aí você joga o adubo para ela se alimentar. Certo? Mas o calcário em si, porque as pessoas, não, eu vou botar calcário que é adubo. Não, o calcário tem alguns microelementos, muito pouco. A função dele principal é neutralizar a acidez do solo. Estou aqui com o professor José Wilson Porto, ele que é da cadeira de forragens e participou desse seminário, né, desse segundo dia de campo. Professor, o que é que o senhor sentiu, né, desse pessoal que viu? O que bom assim que foi jovens, tinha adultos, tinha mulheres, né? O que foi que o senhor sentiu hoje, depois que o senhor terminou essas 3 turmas aqui? Na verdade, é o sentimento de dever cumprido. Eu digo que a gente completa um ciclo, porque a gente faz aqui na universidade pesquisa, ensino, e fica sempre faltando a extensão para completar. E isso aqui é o coroamento do ciclo, quando a gente passa ao produtor aquilo que a gente pesquisa e que a gente ensina. Então, foi muito proveitoso, uma palestra muito boa, uma receptividade muito além do esperado. Eu gostei demais. E o que eu também notei, a participação, né, das pessoas, de uma forma perguntando, instigando, querendo saber, não era aquele público calado. E isso foi uma surpresa no primeiro dia de campo, que foi fevereiro de 23. Eles estavam mais, digamos, além de ter vindo menos gente, estavam mais calados, e hoje foi uma participação mais intensa, inclusive perguntas que me surpreenderam, como adubação e calagem, que eu falei, eles interagiram bastante, variedades de capins,
adaptadas à região. Foi tudo muito participativo, muito interativo. E é o que a gente sempre fala, né? O produtor tem que encarar hoje a pastagem como um cultivo, não é aquele espaço que eu estou deixando o mato crescer para botar o gado ali, o animal para comer. Mas eu tenho que primeiro cultivar, eu tenho que fazer calagem, eu tenho que adubar, eu tenho que cuidar para depois oferecer um alimento de qualidade para o animal. Exatamente. A parte de alimentação, ela é em torno de 60% do custo de produção. E como a gente não tem muito como espalhar em termos de área, a gente tem que otimizar o cultivo de pastagens para aumentar o número de animais por área. E essa otimização é através de um cultivo bem preparado, com adubação, com calagem, com variedades resistentes, com cultivares precoces, resistentes a pragas, e assim a gente vai minimizando impactos ambientais quando você teria antigamente que devastar a mata para poder aumentar a criação. E nessas andanças que o senhor tem feito aí, tem observado que o produtor alagoano ele já está assimilando isso também, fazer essa consociação, pastagem, animal, floresta também? A questão da consociação em pastagem, animal, floresta, ainda, digamos assim, está se fazendo, mas ainda está inicial. Mas o cuidado com adubação, com pastejo rotacionado, isso já está mais avançado. Ou seja, isso vem avançando a cada dia, e atividades como esse dia de campo só tendem a melhorar essas técnicas, né? essas novas técnicas de plantio.